O Lula é fenomenal. O que ele conseguiu fazer, eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo, é algo que até então era inimaginável. Imagine você, uma empresa que tem o monopólio de um determinado serviço em um país, um serviço onde a demanda só aumenta, e essa empresa conseguir quebrar. Fala, gente, esse é o canal Brasileiro Atento no Ar. Como é que você tá? Tudo bem? Vamos reagir a mais um vídeo do deputado federal Gustavo Gai, onde ele comenta e fala da destruição que o governo Lula está causando, já causou nos Correios. Inclusive, muitos daquelas pessoas que votaram nesse governo, que trabalham nos Correios, foram a Brasília e estão totalmente descontrolados com tudo que está acontecendo nessa empresa estatal, que dava lucro há 3, 4 anos atrás e hoje está praticamente quebrada, como você já ouviu aqui o deputado federal Gustavo Gai falar. Então, espero que você curta esse vídeo, deixe o seu comentário, ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos e sem mais conversa fiada, vamos reagir a esse vídeo. Conseguir ir à falência, não conseguiria mesmo pagar os seus prestadores de serviço. Lembrando, monopólio de um serviço que só cresce no país. Foi o que o Lula conseguiu fazer com o nosso tão admirado ao longo da história da nossa vida, os Correios. Primeiro, ele colocou esse cara aqui para ser o diretor, né? O Fabiano Silva dos Santos. Logo de cara, o Fabiano Silva já é condenado, né? Por assédio moral, pagar 100 mil, o Correios teve que pagar 100 mil ao funcionário, e a questão vai só piorando. O presidente dos Correios minimiza déficit, mas evita citar lucro. Calma, que eu nem começou a esquentar o problema. Porque o que chama a atenção é que os Correios, pela sua existência, ao longo da sua existência, sempre foi um berço do PT. Isso aqui foram, nas eleições, na campanha, o pessoal dos Correios fazendo campanha pro Lula. Olha a tristeza. Presta atenção nesse vídeo e você vai entender um pouco do que eu falei lá no início, tá? Muitos, não foram poucos, foram muitos deles, mesmo com todas as denúncias que tiveram, logicamente chegou um tempo que o TSE bloqueou, né? Não podia falar mais que ele era ladrão, não podia falar mais que ele era dono do sítio em Atibaia, não podia mais nada, não podia falar que ele era um ex-condenado. Então, mas dá uma olhada aqui, o que esses Correios, que hoje estão revoltados com o governo, que eles colocaram lá, fizeram na campanha para as eleições de 2022. Correios. Dezenas, centenas de milhares de pessoas trabalham nessa empresa. Centenas de milhares. Fizeram campanha para o Lula. E agora vamos ver o que está acontecendo? Correios levando lucro, levando prejuízo 3 anos seguidos. Desde que o Lula entrou, aqui é 2024, foram 2 bilhões de prejuízo. Por quê? Em parte por decisões do Lula, quando ele começou a taxar as blusinhas, né, as importações das empresas chinesas, baixou absurdamente a quantidade de volumes de remessas de pacotes vindo de lá, diminuiu o lucro dos Correios. Mesmo assim, os Correios gastando dinheiro para fazer show, como no caso do Gilberto Gil. Aí hoje, meu amigo, hoje, olha o que acontece hoje. Aliás, antes de ontem, né? Vocês sabem o que é essa fila de carro aí que está escrito aí, ó, Sedex? Você sabe o que é isso? É a incompetência de um governo populista, cheio de narrativas e que trabalha em cima de ideologias. É isso que acontece. Um governo mentiroso, que não tem projeto nenhum, não tem plano nenhum desde o seu início. E mesmo assim, está lá, comandando o país e acabando com as estatais, acabando. 2 bilhões, é isso mesmo. E você pode ver lá o gráfico, tá? Eu vou até voltar o gráfico aqui novamente, para você ver. Vou voltar até aqui o gráfico novamente, para você entender
Aqui, ó. 0,8, 0,62 bilhões de prejuízo. Quer dizer, desde quando eles assumiram, em nenhum dos anos, essa estatal, que é os Correios, conseguiu terminar no azul. Sempre a cor do governo, vermelho. Tá? Vamos adiantar aqui. Vamos voltar a acompanhar aqui. Isso que aconteceu dia 17/4 desse ano. Tá? Vamos lá. Em São Paulo. Caos total. É manifestação aqui na porta dos Correios, aqui na cidade de São Paulo. As empresas transportadoras aí que prestam serviço de correio. Isso é só início, gente. Só início. Ficar sem receber mais de 90 dias. É isso mesmo. 90 dias. 3 meses que a empresa, os Correios, a mesma que dá milhões e milhões pro Lula Palusa, para Gilberto Gil, que inclusive o Haddad estava lá no show com a esposa dele. Você ouviu aí? O ministro da Fazenda estava lá, enquanto trabalhadores do nosso país, guerreiros do nosso país, estão há 90 dias sem receber, o Haddad estava lá. Eu vou trazer o vídeo no final de como o Haddad estava lá no show do Gilberto Gil, tá? Aguarda. Que gasta milhões com propaganda pro Lula, dezenas de milhões, não está pagando o salário dos seus prestadores de serviço. Não está pagando o salário das empresas terceirizadas que fazem as entregas dos seus funcionários. O salário. Isso é uma vergonha. E aí, 3 meses dessa maneira eles entraram em greve. Já está tudo parado, não tem mais os funcionários sem receber. Estamos pedindo ajuda aí para que alguém possa tomar alguma atitude aí. Lulinha quebrou os Correios greve. 3 meses sem pagamento. 3 meses sem pagar o... Agora eu pergunto para você, aquele lá que começou a entrevista lá na campanha ainda, o Bonner, você vê o jornal dele falar disso aqui? Você vê? Você vê? Então é isso que eu falo para vocês, gente. A vergonha do jornalismo brasileiro é absurdo. É absurdo. Então, graças a Deus, a internet tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, como em tudo na vida. Tem pessoas boas, pessoas ruins, mas a internet nos deu essa voz. Nos entregou pessoas como o Gustavo, que é deputado federal. Perfeito não, perfeito só Jesus, o Cristo. Tá? Só Jesus, o Cristo. Mas nos deu essas pessoas para nos mostrar, para nos trazer isso. E nós estamos aqui para isso, para trazer a luz a vocês, vocês que são inscritos do canal, vocês que vão acompanhar esse vídeo por um acidente, né? Por um acidente você se inscreve, tá? Se entrar lá, você já dá o clicar de se inscrever no canal, tá? Mas é isso que está acontecendo no nosso país, coisa que a TV aberta não mostra, não vai mostrar, porque eles recebem dinheiro tirado do correio também. Absurdo. Povo, e olha a fila de carros que você está vendo aí. 3 meses que ele não paga as pessoas, mas tem dinheiro para fazer show do Gilberto Gil. E aí o que acontece? Isso aqui, ó, só em janeiro de 2025, o prejuízo dos Correios beira 500 milhões em janeiro. Só para você entender a gravidade do que eu estou te mostrando, no ano de 2024, foi 2 bilhões. Prejuízo, tá vendo aqui, ó, 2 bilhões. Apenas em janeiro foi meio bilhão. Então, peraí, se é meio bilhão por mês, nós estamos falando de 6 bilhões de prejuízo até o final do ano. E o que acontece? A empresa já fala em insolvência, que é a mesma coisa de falência. Você tem ideia do que é isso? Uma estatal que sempre foi orgulho do país, que dava lucro há 3 anos atrás, hoje está pensando, já está falando em falência. Falência. Você entendeu? É isso que está acontecendo no país, gente. Ou nós, brasileiros de verdade que produzimos nesse país, acordamos e paramos tudo até se resolver isso, ou então o nosso país, ele, apesar que ele já está
cheio de furos. O barco que nós estamos está cheio de furos e muitos deles não tem como tapar mais. É isso. E é isso que está acontecendo com essa estatal, que era orgulho do país e agora está essa draga na mão desse governo populista, falador de mentiras, cheio de falácias, que é o governo desse ladrão. Essa é a palavra correta para o Lula. Ele é um ex-condenado. Ele foi descondenado pelo STF. O que ele quer é poder. O Lula ele nunca pensou no povo, ele nunca pensou em ninguém. É paralisação da empresa. Lula conseguiu uma façanha. Ele conseguiu falir uma empresa que tem o monopólio de um determinado serviço, não tem concorrência, de um serviço que só aumenta a demanda. Como que o Lula conseguiu fazer isso? Cabide de emprego, corrupção, péssima qualidade dos funcionários que ele escolhe, incompetência. Olha, eu não sei, se for incompetência, é um novo patamar de incompetência que até então era desconhecida pela humanidade. Se for corrupção, é um novo patamar de corrupção que até então era desconhecida pela humanidade. Mas ele conseguiu. Palmas, palmas. Ele está conseguindo quebrar todas as estatais, mas a primeira, a que vai sofrer as consequências primeiro, é justamente os Correios, que é o que leva aí as compras na sua casa, que leva as suas encomendas, aqueles itens que você compra na internet. No mundo onde se compra cada vez mais pela internet, a principal empresa que entrega os produtos está falindo. Em São Paulo, as pessoas já não vão receber mais porque entraram em greve. Os prestadores de serviços, terceirizados, funcionários, por não receber o salário. Bom, gente, esse foi o vídeo que o Gustavo Gaia nos trouxe. É lamentável a gente ver tudo isso, é triste a gente ver tudo isso, porque são seres humanos, apesar de votarem errado, muitos deles votaram errado, isso é claro. E o meu comentário aqui em cima disso tudo, gente, é que 2026 está aí, está às portas já. Tá? E que nós venhamos entender a seriedade disso, que nós venhamos compreender a tragédia que o país está inserido, que o Brasil está inserido. Isso começando lá pelos três poderes, né, dessa nação: legislativo, executivo e principalmente o judiciário do nosso país. Mas eu nunca vi uma destruição de uma nação como eu estou vendo agora. Um desmantelo sem precedente na nação e está todo mundo achando como se tudo fosse normal. Como se tudo fosse uma coisa assim maravilhosa, bela. Está tudo certo, está tudo bem. A economia está bombando, o emprego está bombando. Não está, gente. E vocês vão perceber isso num futuro muito próximo. Muito próximo. Principalmente aqueles que não querem ver. Porque vamos considerar, eu sou um CLT, eu acredito que tem muitos no canal aí que são CLT, muitos que estão assistindo esse vídeo que são CLT. Agora imagina você ficar um mês sem receber o seu salário. Vamos um mêsinho só. Tem pessoas que recebem dia 20, dia 5, que é o meu caso. Ficar dia 20, não tem vale. Aí chega dia assim, não tem pagamento. Imagina. Se coloca no lugar desses funcionários, dessa estatal que deu orgulho para o nosso país, que realmente, como o Gustavo falou aí, é um monopólio, é só eles. É só questão de administrar, gente. Colocar pessoas capacitadas ali nos cargos de competência, de cada um na sua competência, de responsabilidade, para que as coisas andem normalmente, como foi há 3 anos atrás, no governo passado. Eu não estou aqui falando do Bolsonaro, não. Estou falando aqui de todo o governo. Bolsonaro e seus ministros, todos capacitados na área que estavam ministrando. E aí a gente vê esse governo falador, muita conversa fiada, muita narrativa e nada, gente. Não sai disso, não sai disso. Não sai disso. Então, gente, que a gente venha parar e analisar. O rombo está acontecendo em todas as estatais, em todas elas,
Todas, sem exceção. Então, gente, eu vou deixar agora no final, como prometido, eu dou risada porque esse governo, ele tem tirado o povo brasileiro como palhaço. E você viu aí, 2 bilhões de rombo, dinheiro tirado dessa estatal para pagar o show do Gilberto Gil, e quem estava lá? Aquele que deveria zelar pela economia do país. Fernando Haddad, dançando, alegre, feliz e contente. Dá uma olhada aí, esse é um canal Brasileiro Atento no ar. Meu nome é Marcos e fiquem com esse escárnio com o povo brasileiro. Um abraço a você e até o próximo vídeo.